E aí, galerinha, tudo tranquilo? Vamos tentar nos adaptar então com esse novo jeito de dar aula aí, um jeito agora online, né? E aí eu vou tentar gravar aulas para vocês e enviar para a gente tentar resolver. O assunto da aula de hoje seria linearização. Eu já tinha passado para vocês a parte teórica, né, do porquê que tem que linearizar e de maneira mais matemática como fazer o procedimento, né? E agora a gente vai fazer na prática. Essa lista 4 aí é uma lista sobre linearização de algumas equações que são comuns na engenharia química. Então essa letra A aqui, ó, vem falar de uma equação de estado, essa letra A. A letra B fala da equação de Arrhenius, que é para falar de velocidade de reação. A letra C já fala de entalpia. Então são equações que a gente convive na engenharia química, só que quando elas aparecem em um modelo matemático, a gente precisa linearizá-las, né? Então aqui com essa técnica que eu vou ensinar agora, dá para fazer a letra B. Letra B a gente consegue fazer com essa técnica que eu vou ensinar agora. A letra C também dá para fazer com essa de agora. A letra D e talvez a letra E também. A letra E eu acho que também dá para fazer, talvez não dê. Tá? A letra F e a letra A, perceba que a gente tem duas variáveis que estão sendo multiplicadas. Aqui no caso da letra A variável P, em função do tempo, é a variável temperatura. E na letra F, a variável concentração e a variável fluxo. Nesse caso, a técnica ela é um pouco diferente, tá? Então, a técnica para aplicar na letra A e na letra F, nós veremos posteriormente, em uma outra videoaula. A questão 2, ela também necessita de uma técnica um pouco mais apurada, porque trata-se de uma equação diferencial. Então, a gente vai ver os três jeitos de fazer a linearização. Para a equação que tem uma variável só, igual a letra B, a letra C, letra D e letra E, a gente vai ver uma outra técnica para quando você tem duas variáveis sendo multiplicadas e uma terceira técnica para as equações diferenciais, tá? Então, agora a gente vai ver quando você tem que linearizar uma variável só não linear. Então, eu vou apagar essas coisas que foram colocadas aqui na lista para a gente dar continuidade, tá? Então, olha só. O que é a linearização? Ela nada mais é do que uma série de Taylor que foi truncada no segundo termo. A série de Taylor completa, ela varia de 0 até infinito, né? Se você escrever a série de Taylor completa, ela vai descrever a sua função de maneira perfeita. Então, a sua função de x, seja ela qual for, ela vai ser igual à série de Taylor se você escrever ela completa. E o que é completa? É de 0 até infinito, né? Mas o que a gente faz geralmente não é escrevê-la de 0 até infinito. A gente escreve ela de 0 até 2, 0 até 3. No nosso caso, a gente vai escrever até o segundo termo. Então, nós vamos escrever o primeiro termo, onde n valerá 0, e um segundo termo, onde n valerá 1. Lembrando que, nesse caso aqui, no denominador, a gente não aplica esse n igual a 0 aqui. E aí, para o nosso caso, então, a série de Taylor, ela acaba ficando neste formato. Então, eu vou pegar a função de x, né? Eu vou escolher uma daquelas funções ali em cima, na verdade eu já escolhi, né? Ela vai ser igual, não, ela vai ser aproximadamente, já que a gente não está trabalhando com a série de Taylor até o infinito, a gente está trabalhando só até o segundo termo. Então ela vai ser aproximadamente esta função em um ponto específico, que eu vou chamar de x barra. Então, se a minha variável lá que eu tenho que linearizar for a temperatura, esse x barra vai ser uma temperatura específica, ele vai ser chamado de t barra, tá? Aí depois eu pego essa função problema f de x, aplico a derivada nessa função em relação à variável problema, por exemplo, a temperatura, e depois substituo onde há a temperatura por o x barra, que no nosso caso é t barra. Certo? Depois eu multiplico por x, que vai depender do tempo no nosso caso, menos o valor que eu determinei. O professor está falando grego. Vamos fazer então a linearização dessa função aqui, ó, que é a função de Arrhenius, tá? Então, nessa função, o que a gente tem? Nós temos um K0,
que é uma constante, né? Aqui tem o valor do K0, ó, 4,25 vezes 10 a 9, segundo a menos 1. Esse é o número de Euler, também é um valor constante, né? 2,71. Aí nós vamos ter a energia de ativação da reação, que é o EA. Esse EA também é constante, o R também é constante. E o que é a nossa variável problema aqui? A temperatura. Então, essa temperatura é a nossa variável problema, já que ela está no expoente, então nós estamos tratando de uma função não linear. Então, nós teremos que linearizar. Então, a gente vai olhar para esta função e vai tentar implementar o que está sendo dito na série de Taylor, que está logo aqui abaixo, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro? A gente vai ter que descobrir quem que é o nosso x, né? Acredito eu que já ficou evidente que o nosso x é o t. E esse t depende do tempo, tá? Então, nós vamos trocar esse t por tempo. O nosso x barra vai ser uma temperatura específica que eu escolhi. Esse x barra vai ser o ponto da minha função problema, que é essa daqui de cima, em que eu vou, em torno do qual eu vou fazer a linearização. Eu escolhi aqui, ó, esse t barra como 300 graus Celsius. 300 graus Celsius em Kelvin dá 573 Kelvin. Então, a gente vai linearizar em torno deste ponto, tá? Então, esse f de x barra aqui nada mais é do que eu escrever a minha função de x, que é K0 exponencial de menos energia de ativação sobre RT. Eu vou escrever essa minha função e no lugar de colocar o t em função do tempo, eu vou colocar o meu t barra, né? No lugar de colocar o x, eu coloco o x barra. No lugar de colocar o t, eu vou colocar o meu t barra. Então, eu vou escrever nesta função de Taylor aqui, ó, cada um dos termos de maneira separada para ficar organizado. Então, esse f de x barra, ele, na verdade, é um f de t barra, porque o nosso x é o t barra, né? Então, como é que fica a função? Ela fica K0 exponencial de menos energia de ativação sobre R de t barra, né? Então, todas essas variáveis que estão aqui, ó, elas são conhecidas, elas são constantes e elas têm valor. Então, eu posso substituir, ó. Então, f de t barra vai ser o K0, o valor dele é 4,25. Esse é o valor do K0. Vou substituir, ó, 4,25 vezes 10 elevado a nona, multiplicado por número de Euler, certo? Elevado a menos. Ó, a energia de ativação, a questão também deu um valor para ela. A questão deu um valor. Ei, tô apagando tudo. A questão também deu um valor para ela, ó. Vamos voltar lá em cima para ver quanto é que foi. 22.000. Então, vamos colocar aqui, ó, 22.000. Beleza? Essa é a energia de ativação. O R, a questão também deu um valorzinho para o R aqui, ó, 1,987. Eu não me lembro quais são as unidades desse R aí, mas eu sei que são as unidades corretas para essa questão. E a temperatura que a gente escolheu linearizar em torno dela foi 573 Kelvin. Então, 573 Kelvin. Depois de fazer essa multiplicação aqui, ó, esse f de t barra, ele vai ter um valor constante, um valor conhecido. Deixa eu olhar quanto que deu aqui quando eu calculei. Não estou encontrando. Aqui, ó, deu 100. Então, esse valor é 100. A unidade residual vai ser a mesma unidade do K0, tá? Porque já que esses números todos aqui estão no expoente, a gente não considera as unidades dele. Então, a unidade aqui vai ser segundo a menos 1. Então, já fizemos o primeiro termo, né? Que é esse termozinho aqui, ó. Já fizemos esse primeiro termo aqui da linearização. Agora, vamos pegar a derivada, né? Então, esse primeiro termo aqui já foi. Ele está escrito aqui. Vamos pegar agora a derivadinha. Então, vou pegar essa derivada aqui, vou copiá-la e vou começar a fazer ela aqui embaixo, ó. Então, vamos começar a parte da derivada. Então, essa derivada da função de x, e depois que eu fizer a derivada, eu vou substituir onde tiver a temperatura por ter barra. Então, primeiro eu tenho que pensar em fazer a derivada para depois eu pensar
em substituir. Então, já que a derivada aqui é de x em relação a x, ó, em relação a x, então o nosso x lá a gente sabe que é que é a temperatura. Beleza? Então, eu vou derivar a minha função toda em função da temperatura. E qual que é a minha função mesmo? Vamos olhar lá em cima. É K0 exponencial de menos EA sobre R de TT. Então, aqui fica K0 exponencial de menos a energia de ativação sobre R de T em função do tempo. Depois que eu terminar de fazer essa derivada, onde tiver T, eu vou colocar T barra, beleza? Então, isso está sendo dito aqui, ó, no X, onde tiver X, eu vou colocar X barra. Então, aqui está sendo dito isso, ó. Vou colocar X barra. Então, vamos pensar nessa derivada aqui, ó. Esse K0, ele pode sair para fora. Então, fica K0 vezes a derivada em função do T de exponencial de menos E sobre RT. Então, aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. E aí, como é que fica usando a regra da cadeia? Vai ficar, ó, eu vou considerar que essa energia de ativação que aqui está, ó, eu posso substituir isso aqui, fazer uma substituição. Então, isso aqui é x, né? Aí eu vou ter exponencial de menos x. Então, isso aqui desce, né? Já que está menos, então vai ficar menos o termo que vai ficar K0. Peraí, volta. Vai ficar K0 vezes a derivada do exponencial é ele mesmo, né? Então, é a derivada do que está fora, que é isso aqui, ó, R de T, vezes a derivada do que está dentro, né? E o que está dentro é esse exponencial aí com T no denominador. Então, a derivada dessa parte aqui, ó, essa parte que eu vou sublinhar, né? Como é que é a regra da cadeia? Derivada do que está fora. Como é, então, derivada de exponencial de x? Derivada exponencial de x é o próprio exponencial de x, então fica a mesma coisa. Vezes a derivada do que está dentro. Então, agora eu vou derivar o que está dentro, que é a derivada desta partezinha aqui, tá? Então, a derivada dessa partezinha vai dar energia de ativação sobre R T de T ao quadrado, certo? E a essa derivada, onde está o T em relação ao tempo, eu vou colocar agora o T barra, certo? Então, vamos colocar T barra no lugar de tudo que a gente tinha aqui. Nessa parte dessa derivada aqui, gente, ó, dessa parte que eu estou circulando de verde agora, você teria um negativo, só que esse negativo acaba batendo com o negativo da derivada. Você teria um menos aqui, ó, mas nessa derivação surge um outro menos, né, que multiplica e aí fica mais, tá? Então, vamos reescrever essa função aqui, ó, colocando os T's, as temperaturas, no lugar das temperaturas, vamos colocar o T barra, certo? Então, vezes a energia de ativação sobre R de T barra ao quadrado. Então, perceba que essa derivada, ela vai acabar ficando uma constante, porque nós temos os valores de todas essas variáveis aqui. A gente tem o valor de K0, da energia de ativação, do R, do T barra. Então, se a gente for substituir aqui, ó, então a gente chega aqui, aquela derivadinha lá, da função de T barra dt, acaba sendo, ó, quem que é o K0 mesmo? É 4,25 vezes 10 à nona, que multiplica exponencial de menos 22.000 sobre 1,978, se não me engano, vamos olhar lá em cima, 987. Diminuir essa bitomba. 987 vezes a temperatura, que é 573. Então, essa é essa primeira parte aqui, ó, da função que a gente acabou de descobrir. Essa primeira parte aqui. Agora, vamos fazer a outra. Ó. A outra é a energia de ativação, que é 22.000, sobre 1,987 vezes 573 elevado ao quadrado, né? O resultado dessa derivada, então, gente, essa derivada aqui, ó, depois que você achar os valores, será
3,37. 3,37. E a unidade é segundo a menos 1 por grau Celsius. Ou por Kelvin, né? Tanto faz aí, vai depender. Se você for usar a temperatura na sua simulação em grau Celsius, você coloca grau Celsius embaixo. Se for em Kelvin, você coloca Kelvin na parte de baixo, tá? Não vai fazer tanta diferença aí, não. Aí o seguinte, então a nossa função lá, a série de Taylor lá de cima, que era essa daqui, ó. Ela acaba sendo escrita da seguinte forma. Deixa eu copiar ela aqui de novo. Toda arriscada. Ela acaba sendo escrita da seguinte forma. Me bugou. Espera aí, lista 4. Tem que reescrever essa função aqui. Não deu certo copiar lá de lá, não. Não quer apagar. Vamos reescrever ela aqui, ó. A função de t, que varia com o tempo, ela era igual, né? Igual não, aproximadamente, já que é uma linearização, é uma aproximação, a esse t barra mais a derivada dessa função, depois substituindo t por t barra, dt, vezes o t, que varia com o tempo, menos o t barra. Então, a função ela era desse jeito. Só que agora a gente tem valor. Então, essa função, que não é linear, ela pode ser escrita aproximadamente como? Quem que é esse f aqui de t barra? A gente descobriu aqui em cima, ó. Vou mostrar para vocês. Que ele vale 100. Então, ele é 100. Mas, quem que é essa derivada aqui, ó? Derivada depois que a gente substituir o valor, né, do t barra, ela dá 3,37. Então, 3,37, que multiplica a temperatura que você quer descobrir, você quer saber como que a função se comporta naquela temperatura, menos o t barra. O t barra, aí ele vai ser os 573 graus Celsius. Se você tiver colocado Kelvin, aliás, né? Se você tiver colocado Kelvin aqui nessa parte, ó. Se nessa parte você colocou Kelvin, aqui vai sair em Kelvin, né? E aqui também vai ser Kelvin, ó. Já que a gente colocou ali, né? Então, fazendo isso, você lineariza a equação. Então, essa equação aqui ela vai ter um comportamento semelhante à sua função inicial de estudo, desde que a sua temperatura, né, essa temperaturazinha aqui, ó, desde que essa temperatura esteja próximo do ponto de linearização, em torno do ponto que você linearizou, tá? Então, eu vou enviar esse vídeo para vocês agora e eu quero que vocês tentem fazer esse mesmo processo com as outras letrinhas e aí daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais.